Então, olá a todos. Estou aqui hoje com o Dimas Antônio Gonçalves Fagundes Reis, vou chamar de Dimas. Dimas, ou Doutor Dimas, né? Que atualmente ele se graduou na UFJF em 2019, tem o seu próprio escritório de advocacia, Fagundes Garcia Advogados, e atualmente está no seu segundo ano em Direito Constitucional pelo IDP. Só para fazer aqui uma introdução, eu conheço o Dimas já há algum tempo. Dimas, talvez eu tenha te conhecido ainda criança, iniciando a juventude, já há algum tempo, e evidentemente desde aquele momento já percebia, enfim, certas sabedorias e também inteligências que, enfim, vem se demonstrando muito nesses momentos e a gente já pode perceber um futuro longo. Essa é a minha consideração sobre o que eu já vi do seu jovem percurso, seja na advocacia, seja em temas políticos, na sua atuação da sua vida, na sua vida, que é jovem, né, Dimas, mas cheia de histórias. Então é um prazer poder compartilhar com você esse momento para a gente falar um pouquinho sobre a lei de crime organizado, a Lei 12.850 de 2013. Tudo bem, Dimas? Fique à vontade. Ricardo, licença, tudo bem? Queria agradecer enormemente aí pelo convite, pelas generosas palavras. Estou aqui para aprender, para debater, para a gente bater um papo. Te parabenizar pelo retorno ao FJF, essa casa tão querida, de uma matéria muito especial que é o Direito Penal 4, guardo com muito carinho e lembrança positiva todas as recordações do tempo que eu vivi a faculdade, de muito aprendizado, sempre será minha casa e muito bom voltar, e te agradeço pelo convite, pelas generosas palavras e estou à disposição. Esse é um primeiro convite de muitos que acredito que teremos ainda pela frente. E aí, Dimas, você tem pesquisado já há algum tempo, inclusive sendo objeto de pesquisa do seu mestrado, a Lei 12.850 de 2013, né? Essa legislação especial, que é cheia de nuances e de alterações e de decisões. Ela traz uma complexidade na sua análise, né? Porque ela tem importância jurídica, política, histórica no Brasil. E, assim, para poder dialogar sobre esse tema, achei que era muito importante poder dialogar com você. E aí, gostaria de abrir aqui o espaço para saber assim, o que você tem para nos apresentar sobre essa legislação. Embora esses assuntos não se esgotem, né? O que você tem para apresentar para a gente sobre essa legislação? Fique à vontade. Ricardo, como você bem falou, é uma lei que surge num contexto muito específico, né, vivido pelo nosso sistema de justiça penal. Eu busco estudá-la desde o seu nascedouro, né, ainda que no início mais sobre o prisma político, que ela foi a lei que serviu de sustentação e de amparo para esse fenômeno que nós vivemos desde 2014, agora deu uma amenizada, mas que foi muito intenso, que se destacou notadamente pela Operação Lava Jato. Eu preparei aqui uma breve apresentação de slides para a gente poder tocar todos os pontos, desde o seu contexto de surgimento, passando pelas inovações que ela trouxe e reflexões para nós fazermos aqui nesse espaço. Eu só acho que você precisa me colocar como administrador aqui, Ricardo. Vou te colocar aqui, deixa eu só ver já como que eu vou fazer essa questão. Participantes. Deixa eu só... Vamos aproveitar que a gente vai aprendendo enquanto é isso, né? Pronto, veja aí. Fez diferença ou não fez? Agora deu. Já consegue visualizar aqui? Iniciou um compartilhamento de tela, chegou. Estamos visualizando. Vamos lá. Deixa eu só ver.
aqui tá... acho que agora tá preto, né? Mas... Para mim está aparecendo a sua tela, e aí talvez seja o problema... você ampliou a tela? Agora ampliei. Melhorou? Sim, eu estou vendo a sua tela inteira aqui. Você consegue ver a sua Tá. tela? Não, consigo sim. Agora eu estou vendo. Vamos lá. Inicialmente, o contexto em que surgiu a Lei de Organização Criminosa no Brasil não é uma particularidade somente nossa, da nossa realidade à época. A Lei de Combate ao Crime Organizado, a Lei de Organizações Criminosas, ela é uma decorrência de um movimento político internacional que o Brasil também fazia parte, de necessidade de fortalecimento legislativo, normativo, de criação de mecanismos de combate ao crime organizado. Por que um movimento internacional? Porque um crime organizado, em virtude de sua característica, né, de sua estruturação, esse tipo de prática criminosa tinha um alcance internacional muito grande e além das fronteiras dos estados nacionais. Então, criou-se ali um movimento no final dos anos 90 e início dos anos 2000 de combate por parte da comunidade internacional ao crime organizado. Crime organizado que se dá também no tráfico internacional de drogas, em práticas de delitos de lavagem de dinheiro, em que acontecem em vários estados nacionais simultaneamente, e o Brasil, em 2000 e no início dos anos 2000, foi um dos signatários de uma convenção das Nações Unidas, da ONU, denominada de Convenção de Palermo, que estabelecia ali um compromisso de combate ao crime organizado, de adoção de práticas para combater esse tipo de organização delitiva. E o Brasil não tinha, até então, uma legislação sobre o crime organizado, estabelecendo um tipo penal para a organização criminosa, e o Brasil assinou, foi o signatário da Convenção de Palermo, mas ainda que o Brasil, em 2004, tenha incorporado, por meio de um decreto, as bases da Convenção de Palermo, o Brasil ainda continua não tendo um tipo penal de organização criminosa. E falando de delitos associativos, Ricardo, a gente poderia falar na época da formação de quadrilha ou bando, que era o antigo 288 do Código Penal. Também tínhamos ali alguma outra figura esparsa, algum outro tipo esparso, mas não um delito que pudesse ser chamado de organização criminosa. Então, o Brasil viveu um hiato, apesar de signatário, ser signatário da Convenção de Palermo, ele não tinha um tipo penal que regulava, que combatia, que estabelecia, né, o crime de organização criminosa. E isso perdurou, tanto que chegou até ter uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em um habeas corpus, na tentativa de se punir alguém com base em organização criminosa, mas sem ter o tipo penal, e aí houve o trancamento da ação penal nesse habeas corpus com base no princípio da legalidade, porque apesar do Brasil ser signatário, o tratado ele não estabelecia um tipo penal. Então, diante dessa lacuna, não se poderia, da ausência de tipo, não se poderia responsabilizar qualquer cidadão com base nesse tipo penal. E o Brasil conviveu aí com esse ato normativo, mas não tinha uma pressão político-social para estabelecer a criação de um tipo penal para organização criminosa. Isso mudou na segunda década do milênio. O Brasil, ali, diante do fortalecimento, depois ali do período de 2010, de 2010 a 2012, do fortalecimento da polícia judiciária com técnicas investigativas, de um fortalecimento até mesmo dos aparatos estatais no combate aos crimes federais, notadamente, criou-se, e o Brasil também, à época, estava se preparando para sediar os grandes eventos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Então, criou-se um movimento social e político que demandava a criação de um aparato normativo mais sólido que pudesse combater com maior eficácia a criminalidade organizada.
Então, em 2012, surgiu uma primeira lei, que foi a 12.694, que definia ali um conceito de organização criminosa, e a grande novidade dessa lei foi criar um juízo colegiado para o julgamento de crimes praticados por organização criminosa. Apesar de se estabelecer um conceito do que seria a criminalidade organizada, ainda assim não tinha um tipo penal tão específico como o que veio a surgir em 2013 na Lei 12.850, que também criou um conceito, mudou o conceito de organização criminosa. Na lei de 2012, o conceito exigia a associação de 3 ou mais pessoas, enquanto que na 12.850, por um critério de política criminal, esse quanto passou a ser de 4 ou mais pessoas. E é uma lei, a 12.850, que trouxe muitas novidades, tanto do ponto de vista de direito penal, quanto do ponto de vista de processo penal, porque além de criar um tipo penal, ela trouxe em seu bojo uma série de meios de obtenção de prova, alguns que eram novidades e outros não, mas ela regulou o procedimento desses meios de obtenção de prova. Tudo isso no intuito, né, do Brasil em se inserir no movimento internacional de combate à criminalidade organizada de maneira efetiva através de uma lei própria. Só fazendo umas pontuações, claro. Eu sei que você já vai apresentar, só para a gente fazer o diálogo. Fica à vontade. Vai seguindo. Só para a gente pensar aqui. Esse HC 96007 de São Paulo, foi um HC que foi julgado em 2012, se não me engano, né? E aí, como você disse, naquela época a gente não tinha o crime ainda de organização criminosa definido, né, o seu tipo penal. E acho que também é curioso dizer, e você ressaltou isso, só para demarcar, sequer a gente tinha o nome do tipo penal do artigo 288 como associação criminosa. À época ainda era chamado de quadrilha ou bando. Então era algo realmente muito distante daquilo que a gente tinha dentro da nossa legislação. Apesar da lei de lavagem de dinheiro, de bens, de capitais, ela estabelecer como possibilidade de que alguém, portanto, praticasse essa lavagem através de organização criminosa, a gente não tinha esse tipo penal, né? A gente não tinha essa previsão. E o Brasil, né, ele estava, sobre esse aspecto de política criminal, ele estava alguns anos atrás, porque, como você falou, tinha a formação de quadrilha ou bando, mas um dos requisitos para a configuração da organização criminosa dentro desse contexto de política criminal internacional é justamente uma organização, uma organização estruturada, não é uma mera associação de pessoas, né? Ela denota uma estruturação, uma rede, uma permanência por trás. Então, aí também a grande diferença, né, do concurso necessário para o concurso eventual de pessoas. Sim. Ainda que a formação de quadrilha ou bando se inserisse no concurso necessário de pessoas, ela não era pertinente com esse contexto de política criminal que demandava, que tinha como escopo combater grandes organizações estruturadas, com redes, com permanência, com hierarquia. Complexidade. O tipo, uma organização complexa. A transnacionalidade também, ao passo, né, que o próprio nome anterior já dizia, é um bando. Um bando não é organização. Quadrilha ou bando, a origem era de uma reunião, ainda que permanente, ainda que duradoura, mas muito caracterizado por um período onde a gente tinha bandos no campo, e quadrilhas na cidade. Era um conceito muito primitivo para a gente entender a estruturação de organizações criminosas, igual a gente tem dentro dos períodos mais contemporâneos da história, né? Exatamente. Então, a Lei 2.850, ela representou essa transição, ela representou um turning point de aspecto de política criminal, de processo e direito penal também. Então, está aqui uma exposição só para guiar, definindo, a lei define o que é organização criminosa. Como eu falei, ela não é uma lei tão somente penal, ela define a investigação criminal
no combate aos delitos de organização criminosa, estabelecendo meios de obtenção de prova e outras infrações penais pertinentes a esses meios de obtenção de provas e como que deve ser o procedimento. Então, diferentemente das disposições normativas anteriores, agora passou-se a considerar a organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 ou que sejam de caráter transnacional. E aqui eu queria salientar alguns pontos que ainda são objeto de discussão. Embora a lei ela preveja no tipo penal a prática de infrações penais, ela está abarcando aí crimes e contravenções penais, né, uma discussão antiga também que permeava a lei de lavagem de dinheiro, mas quando a lei estipula que as penas máximas sejam superiores a 4 anos, se nós formos olhar a lei de contravenções penais, não tem nenhuma contravenção que chegue a esse patamar de sanção. Então, o legislador, né, quis evitar um erro ali da lei de lavagem, mas, ao mesmo tempo, ele acabou voltando para a mesma situação. Então, apesar de não haver vedação para a contravenção, não existe contravenção que se encaixe dentro de uma organização criminosa. Então, e outra questão é a vantagem de qualquer natureza. Tem discussão na doutrina que poderia, por ser um crime, só poderia ser vantagem ilícita, mas poderia ter uma configuração de uma organização criminosa como sendo uma vantagem lícita, aí, ou uma vantagem ilícita, mas que não apresenta uma incidência penal. Então, tem essa discussão. Mas, de um modo geral, diria que são as vantagens, né, ilícitas relacionadas ao produto do crime, algum benefício em função de uma prática criminosa. E também essa nova concepção de organização criminosa trazida pela Lei 2.850, Ricardo, ela também, a meu ver, né, ela é consentânea com a questão da transnacionalidade das organizações criminosas. Então, dentro desse contexto de combate internacional, tem ali a aplicação da lei às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional. Ainda quando o crime aconteceu, a execução se iniciou no Brasil, ou o resultado ocorreu fora do país, em território estrangeiro. Então, se tiver a prática de um crime previsto em tratado ou convenção, seja o início da execução ou o resultado ocorrendo no Brasil, tem a incidência da lei. E um outro aspecto que também é importante salientar é que, especialmente depois do 11 de setembro, vivido ali nos Estados Unidos, isso abalou toda a comunidade internacional no combate ao terrorismo, né? Então, até de uma certa forma, é até perigoso esse movimento. Aí até um outro debate, que também tem a lei do combate ao terrorismo no Brasil, mas a lei de organização criminosa veio também nesse ambiente de combater as práticas de terrorismo. As práticas de terrorismo, né, muito por conta também do Brasil, naquele momento histórico, o Brasil estava em evidência, sediando a Copa do Mundo, sediando as Olimpíadas. Então, a lei de organização criminosa, ao ser aplicada às organizações terroristas, também nos remete àquele período histórico. Interessante, muito legal, Dimas. E acho que aqui, acho que no inciso primeiro a gente vê uma reafirmação de um princípio da ubiquidade para poder entender quando que a gente pode, enfim, analisar as infrações penais, seja se tem iniciado a execução no país ou o resultado tenha se dado no país. E essa análise sobre a chegada da Lei 13.260 de 2016, a Lei Antiterrorismo, ou Lei de Terrorismo, enfim, que muitas pessoas vão denominar cada um de uma forma, traz esse tom. Fica até uma curiosidade, eu fico imaginando, demorou para chegar a legislação, uma legislação que chegou no ano das Olimpíadas, não que eu ache ela importante, não que eu acho que ela tenha alguma necessidade no Brasil,
Mas perceba, a gente tinha a Copa ocorreu em 2014 e ela não veio na Copa de 2014, né? Ela só veio para as Olimpíadas. Foi. As É, pressões internacionais conseguiram de fato que se tipificasse, criasse uma lei específica no Brasil em 2016. Acho que existem vários debates também sobre a lei antiterrorismo, e aí isso acho que pode ficar sobre uma próxima oportunidade, até com questionamento sobre a lei de segurança nacional. sim, Mas que legal essas não. hipóteses. E aí, o artigo 1º vem estabelecendo um conceito do que seria a organização criminosa, enquanto que o artigo 2º já, por sua vez, já apresenta, né, o tipo penal da organização criminosa nas modalidades dos tipos, né, de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. É um tipo, de certa forma, bastante expansivo, tem vários verbos e a incorrência de qualquer um deles já resulta na caracterização do tipo penal. Uma pena de 3 a 8 anos, com multa cumulativa, e os parágrafos, né, vêm estabelecendo causas de aumento em caso se houver a utilização de arma de fogo, também ela abarca quem, de qualquer modo, incorre na infração penal que envolva a organização criminosa, e também tem aquelas agravantes que são corriqueiras no nosso ordenamento, se tiver participação de menor, se tiver concurso de funcionário público. Aqui tem uma situação, né, se o produto da infração penal destinar-se de alguma forma para o exterior. Enfim, não vou ficar aqui lendo Claro, a legislação, claro, mas claro. esse que é o contexto do tipo penal. Legal. E uma outra novidade trazida pela Lei 2.850 foi a alteração do Código Penal do artigo 288 para alterar a redação de formação de nome, de formação de quadrilha ou bando para associação criminosa, que é mais consentânea com a realidade de política criminal atual. Ricardo, eu queria chamar a atenção até uma experiência profissional que eu tenho percebido, não sei se você compartilha disso, mas eu tenho a impressão de que tem havido, em função, desde a Lei 2.850, um excesso acusatório no seguinte sentido: praticamente aboliu-se o concurso eventual de pessoas e tudo passou a ser concurso necessário de pessoas. Tudo é associação ou organização criminosa. É muito comum, eu pegando principalmente casos de penal econômico, vamos assim dizer, de crimes contra a ordem tributária, em que o Ministério Público pega o contrato social da empresa, vê ali, a sonegação teria ocorrido no período de tanto a tanto, eles eram sócios, então eles eram sócios na associação. Eram sócios na associação, como se não pudesse existir mais o concurso eventual de pessoas. Então, é necessário os operadores do direito, né, vamos assim dizer, ficarem atentos nas situações do caso concreto, na aferição, se o dolo para aquela reunião de pessoas é praticar crimes no plural, demonstrar o que afeta eles, o que afeta o vínculo, né, societatis, é a prática de crimes, e não a organização empresarial em si, no fim dela em si mesmo. Então, é necessário ter esse cuidado, porque eu acho que essa legislação ela tem trazido uma expansão muito grande das situações em que podem ser consideradas como concurso necessário de pessoas. Então, não se esquece, né, do velho concurso eventual de pessoas, lá da parte geral do Código Penal. Acho interessantíssima essa pontuação, uma análise prática, Dimas. Porque se a gente for pegar julgados a se analisar, inclusive a antiga redação do artigo 288, a gente tem decisões, inclusive históricas, em onde tivemos debates no plenário do Supremo, como na ação penal 470,
a se discutir um aspecto que seria necessário para esse tipo de delito, de concurso necessário, que era o affectio societatis, quer dizer, deveria ter a intenção de se reunir uma associação, quadrilha ou bando, ou uma organização criminosa, com uma ideia de ser uma organização, uma associação que é duradoura, para praticar aquilo que é chamado muito na doutrina de um número indeterminado de crimes, né? Não significa que sejam crimes que a gente não possa contar, mas que dê essa ideia de um prolongamento dessa atividade no tempo e que não sejam questões pontuais ou que, se eventualmente há uma repetição, que tenha que se analisar, de fato, esse elemento subjetivo que você falou, que é o dolo em se organizar, em se associar, em formar, antigamente, quadrilhas ou bandos. Porque senão a gente cai no erro de encarar um direito penal objetivo. Esse elemento da subjetividade ele é fundamental e ele é um aspecto que, para que a gente entenda a adequação típica no direito penal, ele é um aspecto fundamental. Não existe adequação típica sem análise de tipo objetivo e tipo subjetivo. E o tipo subjetivo, quando ele exige o dolo ele deve ter a finalidade, o desejo de praticar tal conduta. Eu não estou falando de um dolus malus, eu quero praticar o crime, mas eu tenho que ter o desejo de praticar aquela conduta. Ou seja, tem que ter a intenção entre os agentes de formar uma associação criminosa e que isso, portanto, se prolongue no tempo. Não basta, como você disse, ter uma mera empresa e que sejam sócios dessa empresa. Muitas vezes não há o desejo de formar uma associação criminosa. Isso tem sido muito comum na Lava Jato e em outras operações, você pegar uma organização de um partido político e, em função daquela relação política ali existente, de afinidade, enfim, pegar aquela relação e transplantar para o direito penal, de modo que para caracterizar que aquelas pessoas só estivessem reunidas para praticar crimes, e não que existisse outro vínculo, outra razão de ser para aquela reunião de pessoas. Então, e assim como a organização empresarial, partidos políticos, eu acho que foi, de um modo geral, mais efervescente nesse sentido. Então, é necessário sempre exigir dos órgãos de persecução uma demonstração em concreto de que esse dolo aqui de reunião de pessoas é um dolo, tem um plus, né? Tem algo muito a mais, que é o vínculo existente para a prática de crimes. Então, e aí precisa ter controle desse tipo de prática, sob pena de, como você falou, né, acabar incorrendo numa responsabilidade penal objetiva que é vedada em nosso ordenamento. Esse seu raciocínio me traz aqui uma provocação que eu jogo a você para reflexão. Olha só, porque muitas vezes, assim, conceito popular, a análise mais popular, menos técnica do direito, vai entender que esse tipo de discurso, evidentemente, ele gera impunidade, né? Então, a opinião pública muitas vezes cai, e aí, pela falta de complexidade de raciocínio, vai entender que a gente estaria diante de uma impunidade a partir dessas argumentações que nós apresentamos na análise de um tipo penal. E aí, acho que cabe esclarecer, claro que isso não só para os alunos, mas os alunos já têm, claro, as ferramentas suficientes para compreender isso. Esses agentes que eventualmente não tenham esse dolo a se formar uma associação, uma organização criminosa, respondem pelos demais delitos que tenham praticado. Então, se teve uma organização para poder praticar, enfim, diversos delitos, a gente pode pensar delitos contra o patrimônio, ou delitos tributários, ou delitos, enfim, contra o sistema financeiro, a gente pode pensar em diversas possibilidades. Eles vão responder pelos demais delitos, e a ideia aqui é que não responderia nem pela associação e nem pela organização. Entretanto, imaginando esse movimento punitivista do Ministério Público... Podem responder com base no concurso eventual de pessoas em cada um deles. Podem responder no concurso eventual, não haveria necessidade dessa tipificação. Sim. Mas imaginando esse movimento punitivista do Ministério Público, qual é o interesse do Ministério Público que haja a tipificação da organização criminosa? E aí, e eu acho que é a discussão que vai ocorrer, né? O quanto é atraente aplicar essa legislação de organização criminosa
porque ela vai trabalhar com diversos institutos e possibilidades que possivelmente eles não conseguiriam trabalhar se somente aplicassem aqueles tipos penais que foram praticados, exceto uma lei de organização criminosa. Então, por exemplo, você vai falar ainda, claro, a colaboração premiada, né? Se imaginar, ela é um instituto riquíssimo nas mãos do Ministério Público e é muito interessante que alguém responda por um crime de organização criminosa. Me veio isso à cabeça. Eu, Ricardo, dentro dessa sua provocação, a própria Lei 2.850 também ela criou o tipo penal de obstrução à justiça. E dentro de um contexto de espetacularização do processo penal, nos últimos anos nós também temos vivido uma situação que nós podemos chamar de criminalização da política. Criminalização da política. Criminalização de atores, tanto políticos quanto empresariais, que, de certa forma, nunca eram alcançados pelo sistema penal. E sob o manto de igualdade, né, uma aparente igualdade, acabou-se por criminalizar a própria política. Então, não sei se você se recorda de determinados casos em que se discutia no parlamento uma iniciativa legislativa que pudesse colocar limites para essa atuação dos órgãos de persecução, e a imprensa, e até mesmo chegou-se a ter pedidos de prisão nesse sentido, de que aquele debate legislativo caracterizaria uma obstrução à justiça. Então, nós não podemos esquecer do passado e de todo o contexto em que se deu. Então, houve grampos telefônicos onde se discutia em conversas alterações legislativas no Código de Processo Penal, onde se buscava combater aquelas 10 medidas contra a corrupção que eram propostas pela MPF por parte da sociedade civil, e esse movimento, né, e aí também não vou entrar nos interesses de cada um, porque eu não sei, mas a mera discussão política foi uma tentativa de incursão nessa Lei 2.850. Então, é um movimento que acabou saindo, né, acabou fugindo do controle. Agora, acho que nós estamos começando a colocar os pingos nos is. Mas, dentro também aqui dessa... se fosse para fazer uma síntese aqui agora dos delitos associativos de concurso necessário, hoje nós poderíamos, né, dizer que existe a previsão lá na Lei de Drogas, na associação criminosa da Lei de Drogas, na qual o concurso é de 2 ou mais pessoas. Temos agora no Código Penal, com a nova redação do 288, né, a associação criminosa, mas ainda mantém um número de 3 ou mais pessoas da antiga formação de quadrilha urbana. E, por fim, a mais estruturada delas, a organização criminosa, que é de 4 ou mais pessoas. Isso aqui eu acabei de falar. Mas, Ricardo, muito interessante, né, essa análise conjuntural de todos os aspectos da lei. É fundamental, e acho que é importante quando você tem a prática como você tem, Dimas, para poder trazer demonstrações ou experiências na aplicação dessa legislação. Então, isso dá o tom do que muitas vezes em uma legislação pode parecer uma boa intenção, né? A legislação que vem no combate à criminalidade organizada, e aí a gente vê que a prática podem decorrer distorções na aplicação dessa legislação. Ricardo, dentro dessas distorções, é muito comum, tanto em crimes ambientais também, os órgãos de persecução pegam um contrato social de uma empresa, não investigam a realidade social daquela empresa, daquela composição societária, e com base nas posições de cada um, inicia uma persecução penal. É assim muito nos crimes, né, contra a ordem econômica, nos crimes contra o sistema financeiro, nos crimes contra a ordem tributária, onde não se perquire a participação de cada um, e limitando-se à mera posição
em que determinado sócio, administrador ou outro stakeholder da empresa ali estava oficialmente reconhecido. Então, acho que, de uma certa forma, vou até chegar a falar ali na frente, apesar de ter criado meios de obtenção de prova importantes e, de certa forma, meios de obtenção de prova que somente esses meios poderiam levar à persecução de determinados fatos criminosos, ao levantamento de determinados elementos, essa lei, se não for aplicada do jeito correto, ela pode ser uma muleta investigatória para os órgãos de persecução, na qual, né, se coloca um protagonismo muito grande na figura do réu colaborador, e o Ministério Público e a Polícia Judiciária acabam não tendo outros elementos para completar, para corroborar o que o colaborador está dizendo. Ainda, né, na distinção aqui de organização criminosa e associação criminosa, mais um quadro sintético que apanha tudo que nós acabamos de comentar aqui. E aí chegamos na tão falada colaboração premiada, que muita gente, Ricardo, acha que a lei de organizações criminosas criou a colaboração premiada no Brasil. Isso não é verdade. É possível encontrar desde as ordenações filipinas, né, a figura ainda que mais arcaica da dita delação premiada. E mais recentemente, lei de crimes hediondos, lei de crimes contra o sistema financeiro nacional, lei de combate à lavagem de dinheiro e até em outras legislações, na lei de crimes contra a ordem tributária também é possível encontrar, sempre uma figura, sempre algum dispositivo que concede um prêmio, que geralmente é a redução da pena, ou em determinados casos, um perdão judicial, que concede um prêmio àquela pessoa, né, que levou maiores informações daquela prática criminosa, imputando a prática a terceiros. O grande impacto da Lei 2.850 no que diz respeito à colaboração premiada é que ela realmente foi inovadora do ponto de vista procedimental. Foi a primeira lei no nosso ordenamento para regular um procedimento da colaboração premiada. E olha que tem muitas lacunas ainda, mas foi uma primeira iniciativa legislativa para regular um procedimento da colaboração premiada. E, Ricardo, eu no meu estudo do mestrado, eu busco analisar a colaboração premiada não isoladamente, mas sobre sobre a ótica da sistemática da justiça penal negocial. Legal. Que é um fenômeno que o Brasil já está habituado, através de outros institutos, desde a década de 90, com a Lei do Juizado Especial, estabelecendo a transação penal, a suspensão condicional do processo, agora o acordo de não persecução penal. E o que tem em comum todos esses institutos inseridos nessa lógica de sistema de justiça penal negocial? Em todas elas é possível encontrar um tensionamento com o nosso sistema processual tradicional no seguinte sentido: há ali um deslocamento do acusado, que naturalmente teria uma posição de resistência, de confronto à narrativa acusatória, para uma postura, no caso da colaboração, até mesmo colaborativa, ou uma postura, né, que ele sai da posição de resistência e ele procura dialogar, seja cooperando, seja fazendo um acordo com a autoridade estatal. Então, a colaboração premiada está inserida nessa sistemática de justiça penal negocial. E, nesse ponto, é sempre bom trazer algumas distinções. A diferença de colaboração premiada para a barganha. A barganha, né, o plea bargain, é o acusado, ele confessa a prática de um crime, até aí igual, porque a colaboração premiada, o colaborador, ele também confessa a prática de um crime, mas na barganha, no plea bargain, que não há disposição, no meu ver, ele é inconstitucional aqui no Brasil, se tem um cumprimento de uma pena a título de culpa, sem processo.
sem processo. Na colaboração premiada, por mais que tenha confissão, por mais que o colaborador esteja colaborando, entregando elementos para a investigação, ainda assim, a colaboração dele, até mesmo perante a sua própria responsabilização penal, não é suficiente para, por si só, não é suficiente para a aplicação de uma pena. Precisa ainda assim de um processo para verificar a efetividade da sua colaboração, para verificar a presença de outros elementos que confirmem aquela narrativa acusatória. Então, é necessário sempre, quando se trata de colaboração premiada, existir um zelo na sua aplicação, de modo que, ainda que indiretamente, ela não seja transmutada em barganha, na qual não se abra mão do devido processo penal, do devido processo legal e do devido processo penal. Daí a grande distinção de colaboração premiada e a barganha. E houve, no início, até o pacote anticrime, muita discussão no âmbito da jurisprudência sobre os estándares probatórios necessários para a aplicação da colaboração premiada. E aí o que eu falei de muleta investigatória, muleta investigativa, é aqui que eu quero chegar. Os órgãos de persecução, eles têm que utilizar a colaboração premiada de acordo com a sua natureza jurídica, que é de meio de obtenção de prova, assim como é a interceptação telefônica, assim como é a busca e apreensão. Mas a colaboração, assim como os outros, é só um meio de obtenção. Ela, por si só, não traz elementos de prova. O resultado dela é que pode trazer, mas ela, por si só, não. E chegou-se a ter muita discussão na jurisprudência se poderia ter instauração de investigação com base em colaboração premiada. Hoje é pacificado que sim, assim como tem uma notícia crime, você pode, é uma provocação ao Estado para ir dar início à investigação. Então, se pode ter o início de uma investigação com base na colaboração premiada. E aí começou-se a ter discussão. A lei, a redação original da 12.850, no artigo 4º, parágrafo de 16, já falava que não poderia ter sentença condenatória baseada exclusivamente na palavra do colaborador. Aí começou-se a discutir, mas se pode receber a denúncia com base na palavra do colaborador? E aí, um pensamento que, do meu ponto de vista, era mais consentâneo com o nosso sistema processual penal, entendia que não. Se não pode ter a sentença, para que submeter o acusado a um processo penal, a todos os dramas de uma ação penal, se lá na frente, com base nesses elementos que estão querendo iniciar a investigação, a ação penal, desculpe, não vai poder condená-lo com base nesses elementos. Então, a questão da própria justa causa, da própria justa causa para a ação penal. Então, o que se entende como, diante de uma colaboração premiada que aconteça no âmbito de uma investigação preliminar, e aqui, PIC ou inquérito policial, o que se entende como elementos configuradores de uma justa causa para uma ação penal? Que existam elementos mínimos de corroboração à palavra do colaborador. E não podem ser nem documentos unilaterais produzidos pelo colaborador. Muitas vezes se via na prática o Ministério Público denunciando, ajuizando a ação penal, oferecendo a denúncia, utilizando como elemento a palavra do colaborador e documentos que o colaborador apresentou, uma planilha, um registro de anotação. No dia tal, eu anotei aqui na minha agenda que eu encontrei com um funcionário público tal e entreguei não sei quantos R$1.000 em propina para ele. Ora, qual que é a diferença disso, de valor probatório disso para a declaração dele? Está aí, maculada pela unilateralidade, pelo interesse natural do colaborador, de ver lá na frente recebendo os benefícios da sua colaboração. Então, é necessário entender a natureza jurídica da colaboração premiada enquanto meio de obtenção de prova e também como negócio jurídico processual, para se entender lá na frente os seus reflexos probatórios. E enquanto negócio jurídico processual, é sempre importante
recorrer aos institutos do direito civil na hora de interpretar a aplicação da colaboração premiada, mas não se pode perder de vista que aqui não é um simples contrato onde, onde se tem aquela velha discussão da primazia da autonomia da vontade. Aqui nós estamos tratando de direitos fundamentais, e dentre eles o direito fundamental à liberdade, o da presunção de inocência. Então, a Lei 12.850, ao estipular essa natureza jurídica, ela buscou se cercar dos cuidados que se deve ter na aferição da voluntariedade e da espontaneidade, da voluntariedade e de toda a legalidade em torno do aceite da pessoa acusada que quer se tornar colaborador. Então, é sempre importante não esquecer que a colaboração premiada, ainda que seja um negócio jurídico, deve ser interpretada dentro de uma lógica de justiça penal negocial que não se admite a barganha, que não abre mão do devido processo legal, que não abre mão da presunção de inocência e que possibilita, ao meu modo de ver, a qualquer tempo, que o próprio colaborador se retrate da sua confissão. Porque a renúncia de direitos fundamentais, tão caro como a liberdade e a presunção de inocência, ela não pode se dar de maneira absoluta. Então, eram essas considerações iniciais para a gente entender a lógica de inserção da colaboração premiada no nosso sistema de garantias constitucionais. Não estou aqui a sustentar que a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova inconstitucional. Não. Ela pode ser, sim, uma opção legítima ao exercício da ampla defesa, com base no acusado, e aí fica a critério dele e de seu defensor. Mas ela deve ser vista sob os limites constitucionais das garantias constitucionais aplicadas ao processo penal. Então, tem que se ter sempre esse cuidado. Perfeito, perfeito. Debate recente, inclusive, que a gente viu em decisões do STF, quer dizer, decisões de alguns ministros muitas vezes utilizando, para fazer análise de casos penais, utilizando de uma principiologia do processo civil, o que causa uma estranheza muito grande, porque a gente tem toda uma principiologia e diversas garantias processuais penais previstas na Constituição, e penais, né, também em sede de execução, enfim, matérias penais previstas na Constituição, e são esses princípios que estruturam a colaboração premiada, né? São os princípios fundantes da colaboração premiada. Embora se aproxime, embora tenha um tom de um direito civil, de uma questão relativa a contrato, a acordo, a gente não pode esquecer a origem dessa discussão no momento de analisar essa legislação. E só uma segunda reflexão que eu achei muito interessante aqui, enquanto você falava, quer dizer, a ideia da colaboração premiada, quando a gente vai analisar dentro dessa perspectiva, e aí você traz outras possibilidades, cada uma com a sua própria noção, né? Transação penal, SUSPRO, ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. A colaboração premiada, ela também acaba se inserindo dentro daquilo que um autor espanhol chamado Jesús María Silva Sánchez chama de direito penal de segunda velocidade. Ele está na segunda velocidade, não chegou na terceira. Primeira velocidade é aquele que vai ter todas as garantias, todo aquele processo em que tem que ter essa análise. Já quando a gente vai para análise para uma segunda velocidade, a gente percebe que algumas garantias não é que elas se percam, mas tem certas mitigações para poder trazer aqui, entre um jogo de proporcionalidade, benefícios para o acusado, então benefícios para a própria acusação dentro dessa dinâmica. Para se chegar numa terceira velocidade, que era o que ele chamava de direito penal do inimigo, e aí a gente pode até fazer essa reflexão depois, se isso não se transformou de alguma forma em direito penal do inimigo. Mas eu prefiro guardar isso para um outro momento. Queria só fazer aqui o intervalo e a gente retoma, só para a questão da gravação. Já vou retomar, já vou te chamar. Tranquilo. Eu saio aqui? Eu saio, vou sair. Vamos sair, os dois saímos e já.